Fala galera, voltei e aproveitando a Semana das Chamas, né? Brincadeira. Mas hoje vamos falar um pouco sobre o Filho do Sol, também conhecido por muitos como o Lanceiro de Fate Apócrifa. Hoje iremos trabalhar um pouco mais no que sabemos sobre o grande Karna. Karna é um homem com 1,78 e pesa 75 kg. Ele é reconhecido como um semideus e a origem da sua lenda vem da Índia. Ele é da classe Lancer e carrega o título de Filho do Deus Sol ou Herói Invulnerável. Karna é o espírito heróico da classe Lancer, convocado durante a Moon Cell em Fate Extra CCC. Mas é claro, ele também já apareceu em diversas outras mídias da série, tais como Fate Apócrifa ou Fate Extella. Aparência: Karna é citado como um homem jovem, magro, de pele clara e olhos da cor azul meio esverdeado. Seu cabelo é despenteado e branco, chegando perto de ser transparente. Ele também carrega uma pedra vermelha enterrada no peito. Agora, olhando suas vestimentas, Karna utiliza um conjunto de armadura dourada, dita ser capaz de cegar os olhos com seu grandioso brilho, e um colante preto por baixo. Personalidade: Karna tem muita dificuldade em mostrar seus sentimentos. Isso acabou fazendo dele ser conhecido como uma pessoa fria e implacável. Mas a verdade é que ele tem um coração puro e leal, fazendo de tudo pela vida de um companheiro. Devido às suas formas de se expressar e à linha de pensamento que ele possui, na qual ele acredita que a maioria dos acontecimentos são normais, ele acaba sendo odiado por muitas pessoas. A arma mais forte de Karna era sua força de vontade. Possuindo uma vontade forte e um coração forte, ele era considerado o herói da caridade, que nunca se ressentiu com a única pessoa que ser. Ele foi intitulado de herói da generosidade graças a isso. Ele nunca sentiu ressentimento por nenhuma única pessoa, mesmo após passar por vários infortúnios durante a sua vida. Ele não é uma pessoa orgulhosa, muito menos arrogante. Ele é apenas humilde. Humildade seria a definição de Karna. Ele era apenas um herói que tinha como objetivo não envergonhar seu pai. E ele carregou essa crença de que esse era o jeito que ele deveria viver desde seu nascimento até o momento de sua morte. História: passado. Karna nasceu sendo filho de uma humana com um deus. O nome de sua mãe era Kunti, que era esposa de um rei chamado Pandu, mas aquele rei estava sob uma certa maldição que o impedia de ter filhos. Então era necessário que cada uma de suas rainhas encontrasse uma maneira diferente de possuir filhos. E uma dessas rainhas, Kunti no caso, era uma mulher que tinha um misterioso mantra. Esse mantra permitia que ela copulasse e gerasse um filho com um deus. Utilizando esse método, Kunti poderia dar filhos ao rei. Mas antes mesmo de se casar com o rei, para confirmar que se esse mantra realmente funcionava, Kunti utilizou ele para dar à luz a um único filho. Essa criança em específico era Karna, filho que nasceu da relação de Kunti e um deus do sol, conhecido como Surya. Após o nascimento do garoto, o deus do sol, Surya, também concedeu a ele a armadura dourada que ele possui até hoje. Essa armadura, em especial, dava a Karna a habilidade de se tornar invulnerável. E assim, Karna já havia nascido para se tornar um grande herói. Mas ainda assim, após o nascimento, Kunti abandonou seu filho. Afinal, ela tinha medo, porque aquele filho havia sido gerado antes do casamento com o rei. E com medo do que isso poderia gerar, e também para que ela ainda pudesse se tornar a rainha, Kunti decidiu abandonar seu filho. Assim, Karna, que foi jogado para fora por sua própria mãe, passou a ignorar seu nascimento. Mas ele continuou vivendo apenas com as coisas que recebeu de seu pai, o deus do sol. Por ser só uma criança abandonada, Karna teve que viver na mais baixa classe social. Mas o que mais causava sofrimento no garoto era que ele nem ao menos conhecia o rosto de sua própria mãe. Além disso, por não ter uma mãe humana durante seu crescimento, Karna não aprendeu a sutileza das emoções humanas, fazendo com que ele se tornasse um incômodo para as pessoas ao seu redor. Ele não conseguia entender as emoções das pessoas em sua volta. Mesmo assim, mesmo sendo tratado dessa forma, Karna não tinha ódio pelos seus pais, mesmo que eles tenham o abandonado, muito menos das pessoas ao redor. Ele apenas aceitou o que havia acontecido, e agradecendo a seu pai e sua mãe por terem lhe dado uma vida.
Mas isso não quer dizer que ele nunca soube o que era ódio. Na verdade, às vezes, ele sentia muito ódio, mas era de si mesmo, por ser diferente, por não entender as emoções. Sem que ele soubesse, sua mãe teve outros 5 filhos, que dessa vez acabaram sendo reconhecidos como descendentes do rei. Mas só vários anos depois, Karna foi até uma convenção na Kuru Family, onde ele desafiou para combate um homem chamado Arjuna, que ele acabou descobrindo que era um dos 5 filhos de sua mãe. Mas o pedido de combate que Karna havia feito foi negado, devido a seu status social. Além disso, Karna acabou se tornando motivo de piada e foi perseguido por todos. Mas ainda assim, Karna foi salvo e adotado por um ancião. Ainda assim, seus irmãos aproveitaram para continuar a insultar Karna. Só que acabou que ele não respondia do jeito que eles esperavam, até o dia em que eles acabaram insultando seu novo pai adotivo, o ancião que havia o salvado. E isso fez com que despertasse uma fúria dentro dele. Ele era capaz de aceitar qualquer insulto que fizessem dele, mas ele não podia aceitar que alguém insultasse aquele homem bom que havia o acolhido. Graças a isso, uma briga começou, uma briga que foi aumentando até se tornar uma guerra entre os dois clãs, o clã do ancião que havia o acolhido, conhecido como Kauravas, e o clã dos irmãos de Karna, conhecido como Pandavas. Essa guerra foi tão grande que acabou sendo conhecida como Guerra dos Kurukshetra. Nem me peça para tentar dizer esse nome de novo. A batalha continuava, mas graças à força de Karna, o clã aliado a ele estava ganhando a guerra. Porém, Kunti decide se apresentar para ele, mas isso era apenas porque sua mãe havia como objetivo trazer seu filho para o lado dele. Ela chegou a falar para ele que ele não deveria brigar com seus irmãos, que deveria se juntar a eles para alcançar a glória ao lado de Arjuna. Mas ao escutar aquilo, Karna simplesmente responde apontando os objetivos egoístas de sua mãe, mostrando que tudo que ele conhecia sobre sua mãe até hoje foram seus atos de egoísmo. Depois de nascer, pelo seu próprio bem, ela acabou abandonando o filho. Ela também não havia o ajudado, por querer manter seu orgulho quando ele precisava, e agora apenas tentava criar essa relação falsa, novamente por interesse. Assim, Kant, sem ter uma resposta, apenas saiu da conversa sem dizer uma única palavra. Apesar disso, Karna também prometeu que não iria ferir os irmãos, porque eles eram realmente muito mais fracos que ele. Cumprindo essa promessa, muitas vezes, ele acabou deixando os irmãos saírem de várias batalhas, ainda com suas vidas. Quando as batalhas da guerra estavam chegando no momento final, os dois únicos que haviam resistido e feito seus nomes parecerem como de lendas foram os de Karna e Arjuna. E naquele momento, os dois acabaram se tornando rivais. Ambos eram extremamente poderosos. Ambos estavam em lados contrários. Mas pouco antes da batalha final dos dois acontecer, o pai de Arjuna, Indra, se disfarçou de Brahman e roubou a armadura dourada de Karna, já que ela era quem garantia a invencibilidade ao garoto. Mas isso não impediu que ele seguisse em frente para a luta contra seu rival. Mas ao ver aquela atitude, Indra simplesmente ficou chocado e acabou perguntando para ele o objetivo dele com isso: enfrentar uma batalha que estava fardado a perder, já que havia perdido sua armadura. Indra não esperava exatamente uma resposta, afinal ele pensava que aquele garoto devia odiá-lo pelo que ele fez. Mas Karna apenas responde que não havia necessidade de odiá-lo. Aquilo era uma guerra. Então, as ações de Indra não eram uma trapaça, mas sim estar um passo à frente. Ele também diz que, embora Indra seja um deus e não estivesse relacionado com a guerra, ele ainda era um pai. Por isso, ele entendia seus motivos. Assim, ele estava decidido que mesmo que a morte o esperasse, ele não iria fugir. Assim, na batalha final contra Arjuna, Karna estava sozinho. Ele não tinha mais aliados à sua volta. Também não possuía sua armadura, e Arjuna possuía seu arco. Aquele foi o último momento de Karna. O arco de Arjuna perfurou o sol, o meio do peito de Karna. Mas naquele instante, Karna não estava odiando ninguém, não estava ressentindo contra ninguém, apenas estava aceitando a sua morte e acreditando ter vivido como deveria. Após sua morte, é dito que Karna se juntou a seu pai, Surya, e foi chamado de herói da generosidade. Karna foi um herói humilde, cheio de maldições,
que perdeu a vida sem mostrar seu verdadeiro valor. Habilidades. Karna é um servo extremamente forte, ao ponto de rivalizar com outros servos como Gilgamesh ou Rames II. Entretanto, o consumo de energia mágico é muito ruim, pois seus fantasmas nobres têm um custo enorme de mana. Fantasmas nobres. Karna é diferente dos outros servos porque ele possui 4 fantasmas nobres, porém cada um deles tem um grande custo de energia, fazendo com que ele dificilmente consiga utilizar todos combinados, a menos que seu mestre possua uma grande reserva de energia. Kavasha e Kundala é um conjunto de armadura dourada e pendente de ouro. Elas foram dadas pelo próprio deus do sol, Surya, como confirmação de que Karna era seu filho. Esse poderoso fantasma nobre é do tipo defensivo, que emite o brilho do próprio sol. Devido a ser a personificação da própria luz, é difícil até mesmo para os deuses destruírem elas. Esse conjunto até mesmo se parece com uma armadura invencível. É dito ter a capacidade de defender o portador contra qualquer tipo de mal, seja físico ou conceitual. Brahmastra Kundala. Esse fantasma nobre é basicamente um projétil conceituado através do seu atributo de fogo. É dito que esse projétil junta toda a força do universo para acertar um único alvo. Vasavi Shakti. Essa é a lança divina portada por Karna, na qual foi dada pelo deus Indra como forma de reconhecer seu valor, pois que Indra acabou roubando sua armadura, mas escutou as palavras do garoto. Tal lança, em sua força total, tem o poder comparável à própria Enkidu de Gilgamesh, sendo dita que o confronto dessas duas grandes potências seria algo como ver a criação versus a destruição. No entanto, para poder utilizar essa lança, Karna precisa retirar sua armadura, perdendo assim sua defesa e se tornando mais frágil. Mas enquanto ele ainda tem e utiliza em conjunto com a sua armadura, ela ainda pode ser utilizada como uma lança normal. Curiosidades: Arjuna, seu irmão, também é um dos servos que podem ser invocados em Fate. Tecnicamente, Karna também pode ser invocado na classe Asha. Karna fala que as palavras que ele mais gosta de escutar é amizade, esforço e reconciliação. E as palavras que ele menos gosta são habilidades de comunicação. O dublador de Karna é Koji Yusa, o mesmo dublador de Gin de Bleach, Tatara de Tokyo Ghoul, Kuradel de Sword Art Online e Renzou de Aono Exorcist. Mas isso era tudo que eu tinha para trazer por hoje. Espero que tenham curtido. Se inscrevam, deixe o like, vire membro que isso ajuda muito. Compartilhe o vídeo com outro fã. Mas era só isso. Valeu, falou, fui!